Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025. Daremos início aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o Senado. Davi Alcolumbre usa recuo em data de sabatina para retomar controle sobre a indicação de Messias. Aqui diz que o presidente da casa queria votar indicado, mesmo sem documentos, mas foi convencido a recuar e o governo ganha tempo no Senado. E chefe do Senado avacalha um ritual estabelecido e respeitado. E aqui também nos diz que Frente Evangélica enfrenta dilemas sobre indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Falando agora sobre violência contra a mulher, a Folha de São Paulo nos traz aqui hoje um infográfico sobre o feminicídio em São Paulo neste ano. Aqui diz, por exemplo, que São Paulo atinge recorde de casos de feminicídio, com 53 em 2025, e brutalidade desses crimes assusta. E barbárie foi o que afirmou o delegado sobre caso de mulher arrastada por 1 quilômetro pelo ex-companheiro. Mudando de assunto, sobre o Rio de Janeiro, incêndio de grandes proporções atinge um pavilhão do Ceasa, na zona norte do Rio. Corpo de bombeiros atua no combate às chamas e não há informações sobre possíveis vítimas. Como a gente consegue observar aqui nesta fotografia, centro de abastecimento no bairro de Irajá, tendo aqui um incêndio na madrugada desta quarta, dia 3, e fogo começou justamente nesta loja de alimentos. E aqui também temos, na terceira imagem deste carrossel, na área de cultura e entretenimento, Gilberto Gil apresenta show intimista da turnê Tempo Rei, em cruzeiro no Porto Maravilha, lá no Rio de Janeiro, após atraso por conta da chuva. Falando agora sobre política, relator diz que PL pode aprovar dosimetria ou ficar sem nada. Também temos aqui sobre as eleições do próximo ano. Rachas no partido e na família de Bolsonaro vão além de pacto com Ciro e afetam mais estados. Inclusive, bolsonaristas afirmaram o seguinte sobre a ex-primeira-dama: Michele quer feministas leais em projeto de poder. Um outro destaque também para esta quarta-feira: CNBB indica bispo para diálogo com católicos LGBTQIA+. Ele afirma que cura gay é lamentável e deve acabar. O outro destaque também de hoje: regulação de aplicativos ajuda Uber e 99 e pune quem paga mais aos motoristas, diz o CEO da InDrive. Também no futebol, Flamengo joga para confirmar título e 4 lutam contra o rebaixamento em uma rodada crucial. O rubro-negro pode ser campeão brasileiro hoje mesmo em caso de derrota para o Ceará. E falando aí sobre saúde, temos um destaque para a vacinação. Aqui diz que imunização contra bronquiolite destinada a gestantes começa a ser distribuída no país pelo SUS. O primeiro lote, com 673 mil doses, foi enviado a todos os estados e ao Distrito Federal nessa terça-feira, dia 2 de novembro. Na sessão Pare para Ler de hoje, também falando sobre saúde, de acordo com a revista Natural, novo paciente tem remissão do HIV. Para os pesquisadores, novo caso, que é apenas o 7º a alcançar nesse estágio, demonstra potencial cura do vírus. E o homem de 60 anos havia recebido transplante de células-tronco halogênicas para um tratamento de leucemia. No caderno Todas, temos um destaque aí para a violência contra a mulher. Lula afirmou o seguinte: até a morte é suave para punir um cara que pratica violência contra a mulher. Nos assuntos de economia desta quarta, na Folha de São Paulo, o Grupo Smart Fit vai além do crescimento orgânico e compra rede de academias em Brasília.
Também temos sobre o governo, Tesouro Nacional rejeita dar garantia e empréstimo de 20 bilhões de reais dos Correios é suspenso. O órgão avisou que não daria aval à operação de financiamento devido aos juros altos. E sobre feriado, dia 8 de dezembro é feriado em 12 capitais e também no interior de São Paulo. O dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição coincide com celebrações locais. Também temos aqui um assunto para os Estados Unidos, dizendo que Donald Trump prometeu mais petróleo, mas a indústria ainda não viu um boom no crescimento, ou seja, um aceleramento no crescimento. A produção aumenta, principalmente devido à melhora da eficiência e não cria empregos. Um outro destaque também, ainda sobre economia, representante do Vale do Silício dentro da Casa Branca beneficia a si mesmo e aos seus amigos. David Sachs tem ajudado a moldar políticas que trazem vantagens para os seus negócios. Agora no caderno do cotidiano, em São Paulo, disputa pela presidência da Câmara expõe uma racha entre Nunes e Milton Leite. União Brasil indica o vereador Rubinho Nunes para concorrer à presidência do Legislativo. E falando sobre tecnologia, foguinho do TikTok fomenta vício em crianças e jovens, diz uma ONG. O aplicativo até o momento não se manifestou. O Instituto Alana encaminha representação ao Ministério Público solicitando uma investigação. Nos assuntos internacionais de hoje, temos aqui dois principais. Primeiro é sobre os Estados Unidos. Agentes perseguem afegãos com ordem de deportação depois de ataque a tiros em Washington. E lembrando que o governo Trump também suspendeu pedidos para imigração vindos de 19 países. Sobre a Coreia do Sul, um ano após lei marcial, Coreia vê polarização crescer e testa resiliência democrática. Protestos pela liberação de ex-presidente preso se tornaram comuns nas ruas do país. Falando também sobre saúde, desta vez com foco na saúde mental, estudo aponta que pessoas com deficiência intelectual têm mais risco de transtornos mentais. Análise da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 mostra prevalências superiores no segmento. Já no caderno de ciência, temos aqui este destaque que uma ave descoberta na Amazônia lembra o dodô que foi extinto no século XVII. Sururina da Serra, encontrado no Acre, parece uma galinha e não teme a presença de humanos. Outros destaques também, FENAGE e sindicatos condenam a chegada de Datena à EBC. E no Senado, Alcolumbre usa recuo em data de sabatina para retomar controle sobre a indicação de Messias. E Justiça mantém condenação de médica por morte de bebê no Hospital Sírio-Libanês. E Força Sindical fala em perplexidade após notícias de prisão de líder de trabalhadores na Venezuela. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quarta-feira, a manchete de hoje é sobre essa tensão no Caribe. Aqui diz que Lula pede a Trump uma saída diplomática para a Venezuela. O Brasil teme efeitos de ação militar na região e americano foi evasivo. Em um telefonema de 40 minutos para Donald Trump, o presidente Lula se disse preocupado com a iminente ação militar americana na Venezuela. De acordo com os relatos que foram obtidos aqui pelo próprio jornal O Estado de São Paulo, Lula afirmou esperar uma saída diplomática o mais rápido possível. Lula disse a Trump que uma ofensiva dos Estados Unidos teria efeitos sobre Brasil, Colômbia e países vizinhos. E Trump foi evasivo. Não confirmou que vai atacar nem prometeu um acordo. E o Brasil acredita que os Estados Unidos não tenham apoio de União Europeia, Rússia ou China para uma intervenção na Venezuela. Segundo o Palácio do Planalto,
A conversa tratou também de cooperação no combate ao crime organizado e das tarifas comerciais impostas ao Brasil. E Trump afirmou que ele e Lula tiveram uma ótima conversa e acrescentou que muita coisa boa virá dessa parceria recém-formada. E um outro destaque, também na editoria internacional, condenado por tráfico hondurenho é libertado. O ex-presidente Juan Hernández recebeu indulto de Donald Trump. Hernández cumpria a pena de 45 anos de prisão. Falando agora sobre economia e negócios, Tesouro exige juro menor para dar aval a empréstimo aos Correios. Tesouro vê exagero na taxa de 136% do CDI proposta por bancos, uma vez que o crédito de 20 bilhões de reais terá garantias do governo. Também sobre o Supremo, temos aqui este destaque que Alcolumbre adia sabatina de Messias e acusa o governo de omissão grave. O senador atribuiu o adiamento da sabatina, que ocorreria no próximo dia 10, à falta de mensagem com indicação. E sobre o sistema penitenciário, aqui no nosso país, o governo contrata firma de suspeito de corrupção para obra em presídio. Empreiteiro que construirá muralha no presídio de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, fez algumas movimentações suspeitas de 3 milhões de reais. E o Ministério da Justiça disse desconhecer essas acusações. Uma outra chamada de capa é sobre aposta. Alertas ao COAF de operações atípicas com bets e apostas triplicam em um ano. Relatos de transações suspeitas saltaram de 40 mil em 2024 para 140 mil de janeiro a agosto deste ano. Agora falando sobre São Paulo, temos aqui esta fotografia. Mackenzie propõe cuidar de chácara para compensar prédio alto. O Instituto Presbiteriano Mackenzie propõe à Prefeitura adotar a Chácara Lane, ao lado de sua sede, como uma compensação por ter erguido um edifício 15 metros além da altura permitida e ocupado uma área pública irregularmente por cerca de 20 anos. Agora falando também sobre o Jornal do Carro, as novas marcas e os lançamentos que marcaram o Salão do Automóvel. Esse salão teve estreia de fabricantes e exibiu de SUV que vira picape ao toque de um botão a modelo maquete. Também os próximos assuntos é sobre a violência contra a mulher. A cidade de São Paulo registra maior número de feminicídios em 10 anos. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, escolhe médico Aloysio Segurado como reitor da Universidade de São Paulo. Também no judiciário, Dias Toffoli aumenta sigilo do processo do Banco Master. E o fim da série que definiu a era do algoritmo. Temos aqui este destaque da Quaderno de Cultura, que diz que Stranger Things chega ao final depois de 10 anos, com resoluções para personagens como o Will. Agora, na capa do Jornal Globo, desta quarta-feira, temos aqui a nossa manchete de hoje, que é sobre essa crise com o Planalto. Alcolumbre cancela a sabatina de Messias e amplia críticas. O presidente do Senado acusa o governo de omissão grave e interferência ao segurar a notificação formal à casa do indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal. Aqui nos informa que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou ontem a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, que seria avaliado pela CCJ no dia 10. Alcolumbre afirmou que o governo cometeu omissão grave e tentou interferir na prerrogativa do Legislativo ao não enviar à casa a mensagem formalizando essa indicação. Sem ela, o Código Interno não permite a análise do candidato. O presidente do Senado tentou criar uma saída regimental, mas foi aconselhado pelos senadores Otto Alencar e Rodrigo Pacheco
a não aumentar ainda mais a crise com o Planalto. A suspensão reduziu a pressão sobre o governo, que ainda não tem os votos para aprovar Messias. E Lula afirmou Lula afirmou ao relator da indicação que é o senador Everton Rocha, que vai procurar Alcolumbre nos próximos dias. E um outro assunto sobre economia e negócios: Tesouro recusa juros de empréstimo aos Correios, que reabrirão negociação. Taxa pedida pelo consórcio de 5 bancos superou o custo de operações com aval da Fazenda. Como o risco, neste caso, é zero, a estatal tentará convencer as instituições a baixar juros, mesmo que levante agora só metade dos 20 bilhões de reais pleiteados. E Lula liga para Trump e pede parceria contra lavagem de dinheiro e crime organizado. Em uma conversa que durou cerca de 40 minutos, o presidente reforçou a urgência na cooperação para asfixiar bandos que lavam dinheiro nos Estados Unidos e combater também o tráfico de drogas em meio às ações americanas no Caribe. E Lula pediu ainda revogação do tarifaço. Inclusive, ainda falando sobre Donald Trump, o norte-americano diz que país que vende drogas aos Estados Unidos está sujeito a ataque. Sob crítica doméstica, Trump reafirma operações no Caribe e na Venezuela ele aposta na cisão dos militares, ainda coesos. Um outro assunto, agora falando sobre o trânsito no Rio de Janeiro: carioca se equilibra entre rapidez e risco. De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mais de 2,6 mil moradores da região metropolitana do Rio, revela que 96,7% usam motos de forma rotineira, a maioria por serviços de aplicativo. Rapidez, preço convidativo e comodidade da viagem ponto a ponto são os motivos mais citados. Mas há o reconhecimento do risco constante da opção. 99,9% relatam justamente essa sensação de perigo na garupa e 47% já sofreram quedas e outros acidentes de moto. Um outro assunto sobre saúde é que diz que Brasil elimina a transmissão do HIV da mãe para o bebê. Outros avanços foram as quedas de 13% nas mortes por AIDS e de 1,5% no número de novos casos em 2024. E aqui o Jornal Globo nos traz 2 entrevistas em destaques. O primeiro é com Eduardo Cavalieri, vice-prefeito do Rio. Ele afirma que discordamos do lero-lero ultrapassado do PT sobre segurança. O vice-prefeito, que ensaia assumir a prefeitura, elogia a mega operação no Alemão e pontua que os aliados Lula e Paz divergem sobre segurança pública. Ele não banca alinhamento automático do PSD estadual a PT em 2026. Agora, uma outra entrevista foi com o diretor do Cefet do Rio de Janeiro, Maurício Mota. Ele afirmou que todas as situações ocorreram sempre com mulheres. O Maurício via misoginia em assassino de servidoras, tanto que fizemos questão de pôr um homem para chefiá-lo. Ele se diz surpreso por alguém com tal histórico psiquiátrico ter uma arma legalizada. E o diretor afirma que tudo o que podia ser feito na esfera da instituição foi feito. Isso segundo o diretor aí da instituição do Cefet no Rio de Janeiro. E falando sobre política nacional, temos aqui um destaque para uma racha familiar. PL desfaz aliança com Ciro Gomes após veto público de Michele. Flávio Bolsonaro pediu desculpas à madrasta por críticas a declarações dela sobre a costura no Ceará após visitar o pai, que reviu o aval à aliança. A ex-primeira-dama havia reafirmado a sua posição antes da reunião convocada pelo PL, na qual garantiu o recuo e um pacto de decisões em conjunto do clã. Um outro assunto: Senado aprova aumento de imposto sobre bets e fintechs.
Essa medida deve garantir 10 bilhões de reais ao governo e fortalecer as contas de 2026. E agora o projeto segue para a Câmara. Sobre o Judiciário, Dias Toffoli impõe sigilo à ação de Vorcaro, questionando a operação contra o MASTE. Não estarão mais disponíveis no site do Supremo desde a relação completa de advogados até petições e decisões. Agora temos aqui 2 destaques especiais do segundo caderno. Primeiro é sobre os Beatles, em busca do filme perdido. Estreia de antologia no streaming chamou a atenção para o documentário de 1982, que está fora do mercado e motiva o garimpo dos fãs da banda. E também temos aqui uma retrospectiva 2025 sobre cultura. Ano das Artes teve mulheres em alta e roubo. Em anos de produção feminina em alta, como na mostra de Beatriz Milhazes, na Casa Roberto Marinho e Frida Kahlo, batendo recorde em leilão. Falta de segurança do Museu do Louvre foi exposta com roubo de joias da coroa. Agora, na capa do Correio Brasiliense desta quarta-feira, temos aqui a manchete do dia, que é justamente a fala do presidente Lula sobre os casos de violência contra a mulher nos últimos dias. Ele afirmou que até a morte é suave para agressor de mulher. O presidente Lula fez um duro discurso contra a violência de gênero após os recentes casos de agressões a mulheres, como o de Tainara Santos, que teve as 2 pernas amputadas depois de ser atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro em uma via de São Paulo, e também de uma grávida assassinada com seus filhos. Abre aspas. A pergunta que eu faço é: o Código Penal brasileiro tem pena para fazer justiça a um animal irracional como esse? Temos pena para isso? Foi o que questionou. Ele também afirma que não existe pena para punir um cara desse, porque até a morte é suave. Fecha aspas, acrescentou o presidente. E o chefe do executivo enfatizou também a responsabilidade dos homens combater as agressões e educar os filhos e colegas. Ele disse ainda que fará um movimento nacional pelo fim dos ataques. Inclusive, um outro assunto, que é justamente aí um movimento pelo fim dessa violência, é a Tenda Lilás, para proteger e prevenir. Instalada na rodoviária do Plano Piloto, a iniciativa do Ministério das Mulheres, em parceria com a Secretaria da Mulher, pretende alcançar a população com informações, conscientizar sobre o combate à violência de gênero e também o acolhimento dessas vítimas. A campanha, intitulada por 21 dias de ativismo pelo fim da violência e racismo, conta com atendimentos, sessões de conversa e diversas atividades até amanhã, das 5 horas da manhã às 19 horas da noite. Somente neste ano, o Distrito Federal registrou 7.555 casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher. E um outro destaque também sobre segurança, que diz que PEC da segurança mira normas do CNJ e aumentam os casos de predadores nas redes sociais. Agora, na política, Alcolumbre adia sabatina de Messias e critica governo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Essa sessão estava marcada para o próximo dia 10 de dezembro. O parlamentar criticou o governo por não ter enviado ao Congresso a mensagem sobre a escolha do AGU. Ele afirmou, no caso do Davi Alcolumbre, que essa omissão é grave e sem precedentes. E lembrando que Alcolumbre defendia para a vaga na corte o senador Rodrigo Pacheco. E falando sobre saúde, o Correio também nos traz aqui uma entrevista que aconteceu com o presidente da Abrasco, o Rômulo Paes. E o tema tratado foi sobre os rumos da saúde coletiva brasileira. O presidente da Abrasco fala sobre os pontos a serem discutidos no maior congresso da entidade. E ele enfatizou o seguinte: democracia,
Equidade e justiça climática são um conjunto para analisar a saúde pública no país. E um outro assunto é sobre o sigilo máximo do Supremo Tribunal Federal para o caso do Banco Master. Já no caderno de cidades, temos aqui esta imagem. Pesquisadora da Universidade de Brasília, Flávia Fialho, encontrou em escavações na Bacia do São Francisco, lá em Minas, o dente do réptil voador com 120 milhões de anos. Segundo a especialista, o animal é frequentemente confundido com um dinossauro. Já sobre esportes, temos aqui um assunto em destaque que Flamengo tenta bater a meta. Considerado prioridade pelo presidente no início da gestão, o Campeonato Brasileiro pode ser conquistado hoje pelo Flamengo com uma rodada de antecedência. E aqui também diz que Fred vence primeiro jogo oficial como técnico do Fortaleza Sub-17 no Gama. Um assunto internacional, Trump ameaça atacar outros países e Brasil propõe uma parceria com os Estados Unidos. Aqui diz que em um telefonema com Trump, Lula defende fim da sobretaxa remanescente de 40% sobre produtos nacionais e sugere trabalho conjunto entre os dois países para combater esse crime organizado. Republicano classifica a conversa como boa e elogia o chefe de Estado brasileiro. Trump afirmou que eu gosto dele, fazendo menção ao presidente Lula. Agora, na capa do jornal cearense O Povo, desta quarta-feira, dia 3 de dezembro, temos aqui a manchete, que é uma reportagem de destaque sobre o ataque que aconteceu em uma escola particular aqui em Fortaleza. O desafio de cuidar da saúde mental de alunos. Um estudante de 15 anos de idade lesionou ontem outro aluno e 2 funcionários em uma escola particular aqui na capital. O ataque revisitou a necessidade do cuidado que unidades de ensino devem ter com o bem-estar emocional dos estudantes. E um outro destaque é sobre política. Racha na família Bolsonaro suspende negociações com Ciro Gomes. E em cidades temos um destaque. Instaladas há 8 meses, plantas na Avenida Heráclito Graça sofrem com falta de manutenção, como a gente observa aqui nesta imagem destaque na capa de hoje. Também em cidades, pedestres reclamam de transtornos causados por obras do Metrofó. Em esportes, Ceará pega o Fla e Fortaleza recebe o Corinthians em rodada decisiva da Série A. Também na economia, que diz que polo automotivo no Ceará inaugura hoje e GM pensa em mais peças locais. Já no caderno Farol, Alcolumbre cancela calendário para a sabatina de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E aqui ao lado temos aqui na série Legados a história de Carlito Lira, como a cooperação impulsionou o crescimento da Construtop. E por último, no caderno Vida e Arte de hoje, Fortaleza mergulha no universo de Torto Arado, com um lançamento e uma peça musical. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui a manchete sobre tributação. Grandes empresas querem pagar dividendos com ações preferenciais. Companhias do novo mercado pedirão à B3 flexibilização de regras para distribuírem proventos por meio da emissão de papéis PN resgatáveis. E Lula e Trump conversam sobre tarifaço e trocam elogios. Aqui nos informa que o presidente Lula conversou por telefone ontem com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto. A conversa teria durado cerca de 40 minutos. E Lula aproveitou a oportunidade para elogiar a iniciativa da Casa Branca de recuar na aplicação da sobretaxa de 40% sobre os produtos brasileiros, mas acrescentou que o Brasil deseja avançar rápido nas negociações de outros produtos que continuam tarifados.
E Trump também foi questionado pela imprensa sobre esse telefonema. Em resposta, confirmou que teve uma ótima conversa com o presidente brasileiro. Abre aspas. Tivemos uma conversa muito boa, eu gosto dele. Fecha aspas, disse em evento na Casa Branca. E falando sobre o judiciário brasileiro, o ministro Dias Toffoli decreta sigilo em caso do Master. O ministro decretou sigilo máximo no caso sob sua relatoria envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo os interlocutores do Supremo Tribunal Federal, o objetivo do sigilo foi evitar vazamentos que poderiam levar a anulações. Ainda não está claro se o sigilo foi decretado porque Toffoli tomará uma decisão no caso ou porque as investigações estão em andamento. Em outra instância, a 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que analisará na próxima semana se mantém a decisão da desembargadora Solange Salgado, que revogou a prisão de Vorcaro e de mais 4 empresários. Falando agora sobre a economia, temos um outro destaque também aqui para a capa do Valor Econômico. PIB deve ter uma nova desaceleração. A economia brasileira deve apresentar uma nova desaceleração no terceiro trimestre. A expectativa mediana de 70 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo jornal é de crescimento de 0,2% da atividade, com ajuste sazonal, após subir 0,4% no segundo trimestre e 1,3% no primeiro. Esse resultado será divulgado amanhã pelo IBGE. Agora, falando sobre negócios, temos um destaque para o Carrefour. O novo CEO do grupo Carrefour Brasil, que é o Pablo Lorenzo, quer acelerar o processo de integração e simplificação das redes Carrefour e Atacadão. A ideia é ter uma só rede e sistema comercial. Para ele, o varejo precisa ser um negócio de muito baixo custo porque tem, historicamente, baixas margens. E sobre política, Alcolumbre cancela a data de sabatina de Messias ao Supremo Tribunal Federal. Em meio à estratégia do Palácio do Planalto de retardar o envio da mensagem com a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a programação que previa a sabatina dele na Comissão de Constituição e Justiça em 10 de dezembro. Alcolumbre afirmou que essa tática do executivo é grave sem precedentes e busca interferir no andamento dos trabalhos da casa. E o Palácio do Planalto ganhou tempo com o adiamento da sabatina. A análise da indicação ficará para 2026, como queria o governo. E aqui nos informa que o risco é o de que Alcolumbre estenda indefinidamente esse adiamento. E, além disso, o custo político da estratégia do governo de não enviar ao Legislativo a mensagem oficial foi o agravamento da crise entre os Correios. E dando continuidade aos destaques na capa do Valor Econômico desta quarta-feira, Correios recusam empréstimo por causa do juro alto. Os Correios recusaram ontem uma oferta de empréstimo de 20 bilhões de reais após os bancos pedirem taxas acima do teto de 120% do CDI fixado pelo Tesouro Nacional. O presidente da estatal, Emanuel Rondon, foi informado de que o Tesouro não aceitaria uma operação fora desse limite, determinado pelo Comitê de Garantias do órgão. A empresa ainda avalia como fechar as contas deste ano e estuda outras alternativas. E caso os bancos não ofereçam condições melhores, uma saída é recorrer a aporte da União, como já citado por integrantes do Tribunal de Contas da União, o TCU. E os bancos tinham ofertado uma taxa próxima de 136% do CDI. Essa proposta foi apresentada por 5 instituições: ABC Brasil, Banco do Brasil, BTG, Citibank e também o Banco Safra.
E voltando agora aos assuntos de política, ainda no valor econômico, Alcolumbre adia a sabatina de Messias, mas crise se agrava. Presidente do Senado critica o Planalto por adiar envio de mensagem oficial e Sidônio nega a intenção de interferência nesse processo. Aqui diz que o Palácio do Planalto ganhou tempo com o adiamento da sabatina e da votação no Senado do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, indicada a vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa análise indicará, ou melhor, a análise da indicação ficará para 2026, como queria o governo, mas o custo político da estratégia de não enviar ao Legislativo essa mensagem oficial, a fim de forçar a ampliação do prazo, foi o agravamento da crise entre os poderes. Aqui nos diz também sobre os bastidores, a ala dos governistas pé no chão, conscientes do risco de rejeição do nome de Messias pelo Senado, comemorou a decisão do presidente Davi Alcolumbre de cancelar o calendário já anunciado, que programava a sabatina em deliberação da escolha para 10 de dezembro. Quanto mais tempo ele tiver para dialogar, melhor, declarou o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E em uma nota oficial divulgada nesta terça-feira, dia 2 de dezembro, Alcolumbre afirmou que o Senado foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita referente à indicação, já publicada no Diário Oficial da União. Em um tom incisivo, observou que a omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes, e classificou a manobra como uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo. E o risco é de que Alcolumbre estenda indefinidamente esse adiamento, caso a turbulência com o Palácio do Planalto não cesse até o início do ano que vem. De acordo com os interlocutores de Davi Alcolumbre, essa decisão foi alinhada com o presidente da CCJ, Otto Alencar, e também com o relator Everton Rocha, após a afirmação de Wagner aos jornalistas de que não havia uma previsão de envio pelo Palácio do Planalto da mensagem oficial com a indicação de Messias ao Senado. E Wagner afirmou o seguinte: quem vai mandar a mensagem é o presidente da República. Não tem data marcada ou previsão para o envio dessa mensagem. E auxiliares do presidente do Senado relataram que, após ler a declaração de Wagner no site do jornal Valor Econômico, o senador do Amapá se irritou e acionou os outros 2 senadores para revogar esse cronograma. Informado sobre essa reação, Wagner demonstrou contrariedade, afirmando o seguinte: essa é a única coisa que não me interessa. Já estão me usando muito para fazer fofoca e intriga. Agora, em outra frente, auxiliares próximos do presidente Lula sentiram nas entrelinhas do comunicado o aprofundamento dessa crise com o Senado. E o temor é de repetição do episódio da indicação do hoje ministro do Supremo, André Mendonça. Aqui nos explica que em 2021, Alcolumbre era presidente da CCJ e só pautou a sabatina do indicado do então presidente Bolsonaro 4 meses depois, após o recebimento dessa mensagem oficial. E na ocasião, Alcolumbre defendia internamente que o escolhido fosse o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Dessa vez, o presidente do Senado e grande parte também dos senadores ressentiram-se, porque Lula indicou Messias em detrimento do ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. E aliados de Alcolumbre, ouvidos pelo Valor, não descartam a reprise dessa novela. E minutos após o anúncio do adiamento da sabatina, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o Sidônio Palmeira, foi a público negar qualquer intenção do governo de interferir no processo legislativo, isso segundo a acusação de Davi Alcolumbre. Abre aspas, o governo tem a compreensão de que o Planalto tem prerrogativa de indicar um nome ao Supremo Tribunal Federal para o Senado
e o Senado também tem direito de aprovar ou não, e é natural dentro do processo democrático. E ele complementa dizendo que não há nenhuma intenção do Executivo de burlar qualquer coisa. E o relator Everton Rocha, que almoçou com Lula nessa segunda-feira, dia 1º de dezembro, disse a jornalistas que o chefe do Executivo deve entrar em contato com Alcolumbre quando retornar da viagem ao Nordeste, a fim de estabelecer aí um diálogo com o parlamentar, e pregou a pacificação das relações. Ele afirmou que o presidente certamente entregará a ele a mensagem e daí estabelecer um novo calendário para que a gente possa começar a cumprir todo o rito. E um outro destaque também: Supremo Tribunal Federal julgará ações que dificultam o impeachment de ministros. Supremo marca para 12 de dezembro o início do julgamento de ações que podem endurecer as regras para o impeachment de ministros da Corte. Um outro destaque também sobre política, temos aqui sobre o projeto das bets. A equipe econômica teme que Congresso amplie as isenções. Tributações foram criadas na lei recém-sancionadas que reformou o imposto de renda. E líder do PL no Senado pedirá que projeto que eleva a tributação sobre bets e fintechs seja votado no plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, em uma votação terminativa, a proposta que eleva os tributos sobre as empresas de apostas e também as fintechs. Aqui nos informa que o líder do PL no Senado, que é o Carlos Portinho, apresentará requerimento para que o projeto que aumenta a tributação sobre bets e fintechs seja analisado pelo plenário da Casa. Esse movimento atrasará o envio do texto à Câmara dos Deputados. Na manhã dessa terça-feira, dia 2, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a proposta que eleva os tributos sobre as empresas de apostas e as fintechs. A modalidade da votação nesse colegiado foi terminativa, o que desobriga a matéria de ser votada pelo plenário. Após ser aprovada, há um período de 5 dias úteis para que os senadores apresentem um recurso para que haja deliberação do texto no plenário. E no recurso ainda não protocolado, mas obtido pelo jornal Valor Econômico, o senador justifica sua solicitação pela complexidade dessa matéria. Também temos um outro destaque: deputados pedem vista e adiam votação sobre perda do mandato de Carla Zambelli na CCJ. Relator da representação defende a manutenção do mandato da parlamentar, contrariando a Constituição, que determina a cassação em caso de condenação criminal com trânsito em julgado. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados adiou a votação do pedido de cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, após um pedido de vista conjunta início da ordem do dia no plenário. O relator da representação, que é o deputado Diego Garcia, do Partido Republicanos do Paraná, defendeu a manutenção do mandato da parlamentar. Essa recomendação contraria o artigo 55 da Constituição Federal, que determina a perda de mandato em caso de condenação criminal com trânsito em julgado, embora admita a possibilidade de um processo político na Casa Parlamentar. O deputado afirmou que demorou a ter acesso integral aos autos que embasaram a condenação no Supremo Tribunal Federal e disse que o seu parecer se baseou na interpretação dos autos e diligências a que teve acesso. E ele alegou perseguição política e disse que a Câmara não pode cassar o mandato de um parlamentar baseado em suspeitas. E o presidente da CCJ, que é o deputado Paulo Azy, no entanto, afirmou, ao abrir a sessão, que o Supremo deu acesso a todos os autos e documentos que embasaram a condenação da parlamentar. A deputada Carla Zambelli foi condenada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e inserir um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal,
Alexandre de Moraes. Lembrando que ela fugiu do Brasil e foi presa em Roma, na Itália, onde tem cidadania. E aqui diz que o PT estudou pedir vista na sessão, mas o jornal apurou que o partido não queria ser responsável por adiar essa votação, ainda que a bancada discorde do parecer. E a sigla deve apresentar um voto em separado pela procedência da cassação do mandato da parlamentar. E o pedido de vista coletivo foi feito pelos deputados Cláudio Cajado, Gisela Simona, Maurício Marcon e Pompeu de Matos. E ainda sobre política, temos aqui o assunto que Câmara aprova PEC que isenta de PVA veículos com mais de 20 anos de fabricação. Também sobre as eleições do próximo ano, aposta do PT para o Senado em Minas Gerais, Marília Campos cobra um gesto de Lula. A prefeita de Contagem diz que aguarda, no máximo até janeiro, para que o partido defina estratégia para o legislativo no estado. E Polícia Federal faz operação contra ataques cibernéticos a deputados. Essa operação investiga suspeitos de ataques praticados contra parlamentares que manifestaram apoio ao projeto que equipara o aborto ao crime de homicídio. E Raquel Lira vai a evento e reforça a chance de palanque duplo em Pernambuco. Em agosto, a governadora não havia recebido Lula. E governadora deve enfrentar o prefeito João Campos nas eleições do próximo ano, em 2026. Estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025. Daremos início aos destaques desta segunda edição pelo site do jornal o Globo. Temos aqui um primeiro destaque. Após conversa com Trump, Lula diz que Brasil pode esperar novas revogações de tarifas. Além de pedir revogação de taxas, o presidente falou sobre o uso do estado de Delaware para lavar dinheiro fraudado no Brasil. Agora falando sobre o Supremo, Gilmar Mendes determina que somente PGR pode pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão será avaliada por demais integrantes da Corte. Aqui nos informa que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que somente a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pode apresentar pedidos de impeachment contra ministros da Corte e estabeleceu que é necessária maioria de 2/3 para abrir o processo e para aprová-la. Essa decisão de Gilmar Mendes é provisória e será analisada pelos demais ministros a partir do dia 12 de dezembro, neste mês, no plenário virtual da Corte. Atualmente, a lei que define os crimes de responsabilidade de 1950 estabelece que qualquer cidadão pode apresentar denúncias ao Senado contra ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O que é preciso maioria simples tanto para receber o pedido quanto para considerá-lo procedente. E Gilmar ainda decidiu que o mérito de decisões judiciais não pode ser utilizado como justificativa para pedidos de impeachment e que os magistrados não devem ficar afastados de suas funções enquanto o pedido é julgado. O ministro atendeu parcialmente os pedidos do Partido Solidariedade e também da Associação de Magistrados Brasileiros, a AMB. E para o relator, impeachment é uma ferramenta constitucional de natureza extraordinária, cuja utilização exige base sólida e estrita observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, e que, por isso, não poderia ser utilizado como mecanismo de supressão indevida da independência dos demais poderes. E Malu Gaspar escreve o seguinte: Eduardo Bolsonaro e Ramagem incluíram 80 milhões de reais em emendas no orçamento de 2026. Também temos aqui sobre a situação de Jorge Messias. Pino colocado de volta em Granada.
como governo, Messias e Senado viram adiantamento da sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal. Aqui diz que os aliados veem prejuízo se desfecho de indicação se aproximar da eleição de 2026. Também temos aqui na política uma entrevista exclusiva. Vice de Paes critica lero-lero do PT na segurança e defende neutralidade sobre Lula em 2026 para atrair apoios. O braço direito de Eduardo Paes, que é aliado que se prepara para assumir a prefeitura em 2026, poupa Cláudio Castro. Já Lauro Jardim também escreve o seguinte texto: Zé Dirceu reage à entrevista de vice de Paes. Petista pergunta ao prefeito do Rio se Cavalieri estaria convidando o PT a lançar uma candidatura própria ao governo do estado em 2026. E também na política temos um destaque para uma crise familiar. Vitória política de Michele surpreende Centrão e limita poderes de filhos de Bolsonaro. Integrantes de partidos como o PP, União e Republicanos veem a influência de ex-primeira-dama no processo eleitoral como algo negativo. Aqui diz que essa vitória política da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sobre os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, após desentendimento público por uma aliança formada pelo partido com Ciro Gomes nas eleições do Ceará, surpreendeu os caciques de partidos do Centrão que apostavam em perda de território dela em decisões partidárias. E por ter atacado a aliança, desrespeitando uma ordem do marido e ter se tornado alvo de uma ação coordenada dos enteados, integrantes de partidos do Centrão avaliavam que Michele demonstrou imaturidade política e que, por isso, perderia o seu protagonismo. O que se viu, entretanto, foi um pedido público de desculpas de Flávio, o recálculo da aliança cearense e um pronunciamento do partido que a colocou em igualdade com os membros da Executiva Nacional da Legenda. E aqui também nos informa que o desgaste de Michele era tido como certo e compreendido como algo positivo em partidos como PP, União Brasil e Republicanos, que esperavam aí que o episódio a tirasse de vez das especulações para concorrer a vice-candidata ao Planalto em 2026. Já que nomes dessas legendas, como o presidente do Progressistas, que é o Ciro Nogueira, sonham em ocupar o posto. Integrantes desses partidos reclamam com frequência da falta de contato com Michele e do melhor trânsito com os filhos de Bolsonaro. E pela decisão tomada pelo ex-presidente, seus herdeiros precisarão alinhar posicionamentos com a ex-primeira-dama antes de torná-los públicos. E a reconciliação de Michele com o enteado Flávio teve um pedido aí de desculpas em momentos de choro e reza entre os dois, depois de um entrevero familiar gerado por posicionamentos antagônicos em relação ao apoio para o governo aqui do estado do Ceará. A Michele foi referendada pelo marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a visita de Flávio horas antes, na Superintendência da Polícia Federal, onde segue preso. Ele disse ao filho que não aceitaria complô contra a esposa. E Flávio pediu desculpas à madrasta e ouviu que ela não gostaria de ser novamente desautorizada publicamente pelos filhos de Bolsonaro. De acordo com Flávio, os dois se abraçaram e fizeram uma oração. Segundo os presentes, Flávio chegou a chorar neste momento. Agora, falando sobre outro assunto, ciclomotores terão licença, capacete e placa. E bicicletas elétricas também ganham novas regras. E veja o que muda para 2026. Mudanças previstas para o próximo ano também alteram exigências para a condução e circulação de equipamentos autopropelidos. E o outro destaque também é uma entrevista que aconteceu com o diretor do Cefet sobre servidor que matou 2 colegas. Ele afirma que todas as situações se deram sempre com mulheres. O professor conta que o suspeito tinha sido transferido em maio para um setor chefiado por um homem.
E ainda temos aqui um assunto sobre dados do IBGE, que desigualdade volta a cair no Brasil e chega ao menor nível da série, porém, o país segue entre os mais desiguais do mundo. Índice de Gini tinha ficado estável em 2023 e teve uma queda relevante em 2024 para 0,504, puxado por programas sociais e um maior dinamismo do mercado de trabalho, segundo o próprio IBGE. Também temos aqui a situação dos Correios. Só bancos públicos ou multilaterais financiaram estatais com aval do Tesouro nos últimos 15 anos. Nesse período, aqui nos diz que o Tesouro concedeu 1.171 garantias, das quais 65% para crédito de instituições financeiras nacionais e 35% de internacionais, de acordo com o levantamento do próprio jornal O Globo. E após crise no PL, aqui nos diz que Michele posta foto com Bolsonaro de papelão, Flávio, Valdemar e André Fernandes após crise. Aliados protagonizaram uma briga pública após ex-primeira-dama discordar de aliança para apoiar a candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará. Também temos aqui um destaque sobre o Rio de Janeiro. Incêndio de grandes proporções atinge a Ceasa, em Irajá, na zona norte do Rio. 4 bombeiros sofreram exaustão durante o combate às chamas e foram hospitalizados. E a noite em que Bob Marley levou um tiro, 49 anos depois, entenda como esse ataque mudou o reggae para sempre. Atentado de 1976 expôs um país em guerra pública, definiu a trajetória do artista e transformou a sua música em um símbolo global de resistência. Esse caso aconteceu lá na Jamaica. E falando sobre esportes, como dominar uma temporada? Flamengo está a um jogo de repetir dobradinha em Semana Mágica de 2019. Conquistar Libertadores Brasileiro no mesmo ano aconteceu apenas com 4 times no futebol nacional e rubro-negro pode adiantar título hoje contra o Ceará. Já na saúde, especialista em cosméticos explica passo a passo com 3 ingredientes para fazer água micelar em casa. Esse limpador é composto por moléculas que se encarregam de remover toda a sujeira do rosto. Um outro assunto, também na política, em destaque aqui no site de notícias do Jornal Globo, projeto antifacção prevê até 30 bilhões de reais para combate ao crime organizado. O valor viria de novo imposto criado sobre bets e o texto cria o crime de facção criminosa. Também temos a notícia que a Polícia Federal faz operação contra ataque hacker a sites do Exército, da Dataprev e do Serpro. O grupo investigado já realizou ataques contra a própria Polícia Federal no ano de 2020. A Polícia Federal realiza nesta quarta uma operação que mira em um grupo que realizava ataques hackers a sites do governo sob encomenda. Intitulada de Operação Power Off, a ação investiga um esquema que envolvia plataformas que facilitavam essa ofensiva contra sistemas públicos e privados. Conforme essa investigação, o grupo já realizou ataques contra sites do governo federal, como a própria Polícia Federal, o Serpro, a Dataprev e o Exército entre 2018 e 2020. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária em São Paulo e Santa Catarina. E os alvos são suspeitos de administrar plataformas que oferecem esses serviços ilegais e também usuários que contratam esses ataques. Conforme a Polícia Federal, foi identificado que essas plataformas permitem que qualquer pessoa, mesmo sem um conhecimento técnico, contrate ataques mediante pagamento. E esses ataques em questão eram do tipo negação de serviço, que ocorre quando um sistema é sobrecarregado com acessos ou solicitações falsas, impedindo seu funcionamento normal. O objetivo é tirar sites ou serviços do ar
deixando-os indisponíveis. E essa investigação também contou com a cooperação policial internacional do FBI. E na terça, como nos relembra, a Polícia Federal realizou uma operação para reprimir e esclarecer ataques cibernéticos contra parlamentares federais que manifestaram apoio ao projeto de lei conhecido como PL anti-aborto. Os investigados atuaram com ataques contra sites dos deputados do PL Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem e também Bia Kicis. E ainda falando sobre política, agora internacional, temos aqui esta matéria em destaque que fala sobre um efeito reverso. Estratégia de pressão máxima de Trump aumentou a coesão militar na Venezuela, afirmam os analistas locais. Em Caracas, a sensação é de que se houver uma fissura, será entre militares que mantenham sua lealdade a Maduro e militares que decidam não se unir a uma eventual operação de resistência a um ataque norte-americano. Também temos um outro destaque. Alvo de mudança do governo, Brasil tem hoje a terceira carteira de habilitação mais cara do G20. O país fica só atrás de Japão e Alemanha, onde os sistemas de formação são reconhecidos por rigorosa carga pedagógica e por exames de alta complexidade. E aqui nesta imagem, inclusive, podemos ver, a legenda nos informa que carros de autoescola protestam na Avenida Presidente Vargas, no centro da capital fluminense, e o setor cita um caso de 170 mil demissões por conta dessa decisão do governo federal. A matéria nos informa que o Brasil tem hoje um dos processos de obtenção da licença de motorista mais caros do mundo e, sobretudo, um dos que mais pesam no bolso do cidadão ao buscar a autorização para dirigir. E um levantamento do jornal Globo mostra que, considerando o custo médio atual de aproximadamente R$ 3.400, lembrando que ele varia de cada estado, a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, é a quinta mais salgada em valores absolutos entre as nações do G20. Se analisando o preço comparado ao PIB, o país fica no terceiro posto, só atrás de Japão e Alemanha, onde esses sistemas têm uma formação mais complexa. E os altos custos são a principal justificativa apresentada pelo governo federal para a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, anteontem, que extingue a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para tirar a CNH. E atualmente, o somatório total pode chegar a quase R$ 5.000, que a estimativa do Ministério dos Transportes é uma redução de até 80% nessas cifras, o que levaria o Brasil para a 7ª colocação no ranking per capita do G20. Agora, essa mudança depende apenas da publicação em Diário Oficial para entrar em vigor, mas representantes do setor prometem contra-atacar. Essa ofensiva inclui contestações no Supremo Tribunal Federal, articulações junto ao Congresso e também protestos nas ruas, que já aconteceram ontem, como nós vimos aqui nesta imagem, lá no Rio de Janeiro. Um outro assunto que também está em destaque, mais uma vez, para a política, aqui diz que, enfraquecido por Michele, Flávio patina e conversa sobre 2026 e entra na mira do STF. Maiores dificuldades estão em definir sucessor de Jair e um acordo para anistia. Com o início do cumprimento da pena do ex-presidente Bolsonaro em regime fechado, o seu filho mais velho, o senador Flávio, passou a assumir um papel de maior protagonismo e tem sido citado por parlamentares do PL como o principal porta-voz do grupo político do pai. Apesar disso, o senador tem acumulado dificuldades para exercer esse papel e deixado aliados em dúvida sobre a sua capacidade de liderar o bolsonarismo. E os maiores entraves dizem respeito à construção de um acordo para uma anistia a Jair Bolsonaro e a costura de alianças para as eleições de 2026, seja em âmbito nacional, seja nos acordos regionais. E um outro destaque, temos aqui um texto de Miriam Leitão.
o erro inicial do governo no caso de Jorge Messias, que explica toda essa confusão. A colunista escreve que o governo deveria ter deixado a indicação de Jorge Messias ao Supremo para o ano que vem. Foi o que ela escreveu na coluna de domingo, depois de ter conversado com fontes próximas ao governo e que avaliavam serenamente o quadro político. Pois bem, agora será mesmo em 2026, mas da forma errada. A Miriam Leitão continua dizendo no texto que o governo conseguiu cometer uma sucessão de erros. Indicou Messias para o STF no feriado, dia 20 de novembro, sem avisar antes ao senador Davi Alcolumbre, que tentava emplacar o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Depois de anunciar, o governo não enviou a comunicação oficial, tentando retardar o calendário da votação. Acabou conseguindo atrasar o calendário e aumentar a irritação do Senado com os procedimentos. Agora, o presidente Lula terá que apagar o fogo que ele mesmo ateou ao fazer tudo de forma tão atrapalhada. E tem um recesso para acalmar os ânimos no Senado, mas ao mesmo tempo ficará numa situação complexa, porque a Advocacia Geral da União, ainda comandada por Jorge Messias, terá dificuldades de judicializar decisões inconstitucionais do Congresso, como é o caso da derrubada dos vetos na área ambiental. Qualquer movimento do AGU pode ser um voto a menos. E há outros pontos de atrito entre o governo e o Congresso que vão da execução das emendas às investigações em curso, como as do Banco Master, que podem esbarrar em políticos do Centrão. Foi o que escreveu em sua coluna a Miriam Leitão. E o outro destaque, também falando aí sobre a situação da Venezuela, guarda-costas cubanos troca de camas e celular. Como Maduro se protege de um eventual ataque dos Estados Unidos. A ameaça da ação militar do presidente Trump colocou o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, diante do maior desafio de seu governo marcado por crises. Também, agora falando aí sobre esportes, após derrota, Vasco terá que secar rivais para não correr risco de rebaixamento na última rodada. E aqui temos também uma notícia que os Estados Unidos suspendem processos de imigração para cidadãos de 19 países. Essa medida endurece a política migratória do governo Trump e atinge Cuba, Haiti e Venezuela. Essa decisão ocorre após ataque que deixou uma militar morta perto da Casa Branca. Isso porque o atirador, caso era um homem afegão. Temos aqui também uma entrevista que aconteceu ao Jornal Globo com o deputado Zé Vitor, ele que é do partido PL de Minas Gerais, o relator do texto na Câmara. Ele afirmou que não há desmonte ambiental, não damos o necessário para trazer racionalidade. Ele rechaça a acusação de que alterações trazem risco para salvaguardas de proteção. Isso, no caso, ele é o relator da Lei Geral de Licenciamento Ambiental no Brasil e também da medida provisória sobre a licença ambiental especial, que foi aprovada ontem na Câmara. Também temos aqui uma investigação que a polícia do Paraguai intercepta comboio do narcotráfico com 19 veículos e 50 toneladas de drogas na fronteira com o Brasil. Traficantes estavam na região de Salto del Guairá no momento da ação, que terminou com um suspeito morto e 5 presos. E essa droga seguiria aqui para o nosso país. E falando sobre o Rio de Janeiro, o que se sabe, o que falta ser esclarecido sobre os feminicídios de Alane Laise. Parentes das vítimas cobram respostas sobre o retorno do atirador ao trabalho e a entrada dele armado na instituição do Cefet, no Rio de Janeiro. Também temos aqui um outro assunto. Operação policial no Chapadão mira bunker do CV para onde são levados veículos roubados.
4 suspeitos foram presos e os agentes encontraram ainda um carro blindado com seteiras. Também temos aqui um outro destaque. Rio e Maricá vão abrir mão de parte dos royalties do petróleo em favor de São Gonçalo, Magé e Guapimirim. Essa decisão ocorre em meio a uma disputa judicial que chegou ao Supremo Tribunal Federal e caberá à Corte homologar esse acordo. Também temos um outro destaque sobre imunização, que vacinação contra a variante JN.1 da Covid-19 é ampliada no Rio de Janeiro. A partir de hoje, todas as pessoas a partir de 12 anos podem se imunizar contra a doença no município. Sobre esportes, temos aqui um destaque para o Brasileirão. A aposta de Zubeldia em Soteldo sai melhor que a encomenda e Fluminense entra em sincronia para vencer Grêmio. Também temos um destaque para os craques do time. Veja quem mais jogou nesta temporada. Ainda com risco de queda e mais longe do G8, Cruz Maltino aguarda complemento da rodada antes de definir a utilização do elenco no próximo jogo de domingo. E no luto no futebol, é o destaque também para o esporte de hoje aqui do Jornal Globo, morre Índio, ex-árbitro da Série A, aos 55 anos de idade. Após encerrar sua carreira nos gramados, Luiz Santos passou a atuar na área social, com aulas de educação física adaptada para pessoas com deficiência. Sobre negócios e finanças, distribuidoras correm para substituir Refit, dona da antiga refinaria de Manguinhos, após a interdição. A empresa, que era líder no setor no Rio, é alvo de investigação da Receita Federal por suspeita de sonegação. E recorde da Bolsa é ainda maior em dólar, o que isso diz sobre o apetite dos investidores estrangeiros pelo Brasil. O principal índice de ações do país, Ibovespa, acumula uma valorização de 34% neste ano. E o avanço é ainda maior em dólar, que representa 55%. E mais de 100 quilômetros em minutos. Conheça os 7 trens mais rápidos do mundo e as rotas que eles percorrem. De Xangai a Madrid, redes de alta velocidade se expandem e desafiam o domínio dos voos curtos com modelos que chegam a 460 km por hora. Também temos aqui o outro destaque. Analistas trocam a onda da IA por ativos reais no exterior. E o que esperar em 2026? Saem empresas que prometem crescimento acelerado e entram tradicionais ações de varejo e saúde nas carteiras de ativos estrangeiros. Mas, mesmo sob riscos, as Big Techs continuam tendo, sim, um espaço. Agora, nos assuntos internacionais em destaque, Rubio afirma que houve progresso nas negociações entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a Ucrânia. O conflito entre russos e ucranianos começou em 2022 e se estende até os dias de hoje. No Oriente Médio, Israel anuncia que nos próximos dias, moradores de Gaza poderão sair pelo Egito. Reabertura da passagem de Rafah integra plano de paz norte-americano e será coordenada com o Egito e União Europeia. E família colombiana apresenta primeira denúncia formal contra ataque dos Estados Unidos no Caribe após morte de pescador. Parentes de trabalhador morto em bombardeio, apresentado pelo governo Donald Trump como uma ação contra narcoterroristas, recorre à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E outro destaque também, um assunto, jornal lista praias mais procuradas do Brasil pelos argentinos. Isso vai de Rio a Florianópolis. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um destaque: segurança jurídica no agro em debate. No caso, é o evento Lead Brasília, Quinta Brasília Summit, que estão ao vivo. E ainda sobre este evento, Ibanez destaca avanços na regularização fundiária rural em Brasília.
Segundo o governador, o programa trouxe estabilidade, ampliou investimentos e colocou Brasília em posição de destaque no agronegócio nacional. Também sobre poderes, sabatina de Jorge Messias expõe deterioração entre poderes. E relator diz que Lula conversará com Alcolumbre sobre Messias. E Davi Alcolumbre critica a demora do Planalto e cancela a sabatina de Messias, que estava marcada agora para o próximo dia 10 de dezembro. Na economia, INSS suspende novas operações de consignado com a Agibank. Instituição financeira segue responsável pelos contratos já vigentes. Também o caso de Ceilândia, vizinhos de usina de compostagem relatam uma rotina com mau cheiro na região. E um caso também de violência, um homem é preso por suspeita de matar o próprio enteado de 2 anos no Rio de Janeiro. E Lula telefona para Trump e republicano elogia petista de novo. E venezuelano é baleado por vigilante em banco de Samambaia. Na economia, BRB divulga escritório que fará auditoria independente. Inclusive, sobre este assunto, temos a informação que o Ministério Público Federal recorreu da decisão que libertou Vorcaro e executivos do Banco Master. E forças da segurança celebram acordo de reajuste salarial. E Correios suspendem negociação de empréstimo após veto do Tesouro. E repercussão de casos de feminicídio faz Lula se manifestar. Em evento da Petrobras, Lula cita os feminicídios, diz que, segundo ele, morte é suave como pena para punir agressores e conclama homens a entrarem no movimento de combate à violência e a educarem os meninos a serem respeitosos. E no CB.debate, Correio discute avanço e desafios do Nordeste. Seminário realizado pelo Correio, em parceria com o BNB, vai debater sobre oportunidades de desenvolvimento da região, como a transição energética. E o evento acontece na manhã desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, na sede do jornal. E temos aqui um assunto. Brasil não pode esperar. Tratamento mais duro a falsificadores é urgente. E estátua de Pavarotti é congelada em pista de patinação na Itália. O prefeito ironizou a situação nas redes sociais e criou uma hashtag antes dessa inauguração. E um outro destaque também é uma entrevista ao CB.poder. Desigualdade e justiça ambiental guiam o debate da saúde coletiva. O presidente da Abrasco, Rômulo Paes, explicou em entrevista ao Correio como democracia, meio ambiente e equidade impactam o trabalho no SUS. Temas orientaram o 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Também temos um próximo destaque na segurança. Sob ameaça, à distância. Estupro virtual atrai predadores e faz reféns. Esse crime ainda não é tipificado. Não há estatísticas. No entanto, a Polícia Civil vem investigando esse tipo de ocorrência desde 2017 e afirma que criminosos podem ser qualquer um e estão por todo canto infiltrados nas redes sociais. Aqui nos informa que constrangimento, ameaça e continuidade. A tríade estrutura um dos crimes mais graves do ordenamento jurídico, que é o estupro. Enquadrada nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, a prática deixou de se restringir ao espaço físico, ganhou ramificações e encontrou na internet um terreno fértil para os criminosos e, ao mesmo tempo, um imbróglio para a própria polícia. Aqui diz, por exemplo, que nesta semana mais um caso veio à tona. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em Brasília um homem acusado de usar as redes sociais e os jogos online para ameaçar crianças e exigir delas conteúdos sexuais. Com perfil falso, o Miguel Armando Bernardo Silva Filho entrou no Instagram, no TikTok e em jogos online
para atrair o seu público específico, que eram as crianças. De conversa em conversa, pedia e conseguia fotos e vídeos de cunho sexual dessas crianças. De acordo com o delegado-chefe da 27ª DP, o Alexandre Goldinho, Miguel usava do material recebido para um esquema de chantagem sexual. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios denunciou este homem em junho e a Justiça expediu o mandado de prisão. Ele permaneceu foragido, mas foi capturado na segunda-feira. E a Polícia Civil do Distrito Federal identificou pelo menos outras 2 vítimas. As meninas têm 12 anos e moram no Maranhão, além da que deu origem ao processo no Distrito Federal. Também temos aqui um destaque em cidades sobre economia, que diversão para todos os gostos no Natal e no Réveillon, lá em Brasília. Para a previsão do tempo, Distrito Federal segue com chuva para amanhã desta quarta-feira. E vacinação de gestantes contra bronquiolite começa nesta quarta. E programa dará auxílios a cuidadores de animais abandonados no Distrito Federal. Antes de darmos continuidade com os destaques no site aqui do Correio Brasiliense, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema Fiocruz, Tecnologia e Saúde da Pessoa Idosa. Verificar com o professor Dorico Monteiro, que é doutor em saúde coletiva, pós-doutor pela Universidade de Montreal, no Canadá, pesquisador em inovação em saúde pública da Fiocruz, também professor da Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral. Está aqui para dar essa contribuição, para a gente entender melhor as novas tecnologias na área de saúde. E também conosco Rebeca Lucena Teófilo, doutoranda em saúde digital da Fundação Oswaldo Cruz, que vai também dar essa contribuição aqui para que a gente compreenda melhor as inovações tecnológicas na área de saúde. E aguardo todos a meio-dia para esse debate. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Dando continuidade aos destaques no site do Correio Brasiliense desta quarta-feira, temos aqui esta matéria que fala sobre segurança, que um homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Ceilândia. Ao abordar o suspeito, a polícia encontrou um revólver carregado com 5 munições intactas. E ainda falando sobre benefício, projeto que cria cartão-feira é aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esse valor poderá ser usado por feirantes para custear obras total ou parcialmente e será concedido anualmente com recursos definidos pelo Poder Executivo. E falando sobre acervo, fotos do arquiteto Estélio Seabra passam a compor o arquivo público do Distrito Federal.
As imagens registram algumas obras, como a gente observa aqui, do arquiteto renomado, que foi responsável pelo jardim de infância da SQS 308. Imagens foram tiradas entre os anos 1963 e 1965, como mostra aqui nesta foto, o jardim da infância, que é conhecido como modernista e inovador. E falando sobre a operação, foragido de operação no Rio de Janeiro, membro do CVE é preso no Distrito Federal portando drogas. O Lucas Menezes de Araújo, conhecido como LK, foi localizado pelas polícias militares de Goiás e do Distrito Federal em Ceilândia, com peças grandes de crack avaliadas em R$200 mil. E sobre antiguidades, cafeteria na Asa Norte promove fusão entre exposição e garimpo. Peças decorativas de diversos países, obtidas em parceria, e também com o Antiquário de Los Angeles, ficam expostas até o dia 23 de dezembro. E na Asa Norte, a Associação Ben Taô e o Mestre Wu realizam confraternização de Natal. Aqui diz que esse evento aberto ao público será realizado no domingo que vem, dia 7, na Escola de Ensino Fundamental da 104 Norte. E sobre a primeira infância, Dezembro Dourado. Diagnóstico precoce evita 80% dos casos de cegueira infantil. E essa campanha de dezembro reforça a importância de consultas regulares, atenção aos sinais de alerta e estímulo ao desenvolvimento visual desde os primeiros meses de vida. Na política, após cancelar almoço com PL e Novo, Messias busca apoio. Ex-atacante Reinaldo é anistiado por perseguição sofrida na ditadura. E medida provisória 1308 avança em comissão com só um voto contrário. No Congresso Nacional, votação da LDO é adiada no Congresso. Na PEC da Segurança, Caiado cobra a autonomia dos estados. Agora, nos principais assuntos que aconteceram no nosso país, temos aqui o primeiro de uma tragédia que aconteceu em Minas. Tudo o que se sabe sobre a morte de mãe e filha após a queda em um hotel. Sobre o caso Vaqueirinho, ela faz apenas o que uma leoa faz, diz a bióloga sobre ataque em zoológico. Sobre o Rio de Janeiro, incêndio destrói 28 lojas na Ceasa do Rio de Janeiro. E a Polícia Federal faz operação contra ataque hacker a deputados federais. E sobre o caso da morte de Gari em Belo Horizonte, empresário assassino nega o crime. Aqui diz que o René da Silva Nogueira Júnior é réu pelo homicídio de Laudemir de Souza Fernandes. Ele confirma que estava sim no local do crime, mas nega que disparou e matou o Gari. Já sobre ciência, temos aqui alguns destaques para a astronomia. Molécula da felicidade pode ter sido encontrada em asteroide. A imagem da borboleta cósmica mostra detalhes de gás e poeira. E pesquisadores encontram cidade perdida com dados de eclipse. Na economia, temos aqui um alerta. O período do golpe do gov.br. Falsa página engana com dados reais. Fraude usa visual do governo e também informações corretas do contribuinte para induzir o erro. E no agronegócio, a vida dos milionários na capital do agroluxo no Brasil. Apartamentos de milhões, Porsches e Ferraris nas ruas, jatinhos cruzando os céus e grifes internacionais hoje são comuns em Goiânia. Uma pujança abastecida pelo sucesso do agronegócio. Aqui nos informa que Goiânia está se consolidando como um centro de comércio e serviços, inclusive nos mercados de alto e poder aquisitivo do Centro-Oeste, cujo crescimento é movido em boa parte pela pujança desse agronegócio. Falando sobre o judiciário brasileiro, o ministro Dias Toffoli põe em sigilo máximo a ação de defesa de Daniel Vorcaro. Essa decisão retirou do sistema informações básicas sobre esse processo, que
que tenta aí levar a investigação envolvendo o deputado João Carlos Bacelar ao Supremo. Nos assuntos internacionais, norte-americano ganha na loteria com bilhete encontrado em posto. E pré-candidata a presidente do Peru escapa de ataque a tiros. Sobre os Estados Unidos, Sabrina Carpenter repudia uso de Juno em vídeo anti-imigração da Casa Branca. Também nos Estados Unidos temos aqui este caso de um gato a bordo. O animal se perde e vira atração em um voo lotado. Falando sobre esportes, Flamengo volta a focar no Brasileirão, prioridade da temporada. E no Flamengo temos aqui também um assunto para escalação. Felipe Luiz deve fazer mudanças para um jogo decisivo. E Reinaldo, ídolo do Atlético Mineirense, ganha a indenização do governo. Perseguido durante a ditadura, Reinaldo recebe perdão e será agora indenizado. E Copa do Mundo 2026. Os 5 azarões que desafiam as probabilidades. O aumento do número de equipes fez com que países melhores se classificassem para a Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2026. De Cabo Verde ao Haiti, passando pela pequena Curaçao, aqui estão os azarões confirmados e que ainda podem se classificar para a Copa do ano que vem nos Estados Unidos, México e também no Canadá. Já na área de educação em carreira, aqui também do Correio Brasiliense, conheça a trajetória de Rafael Sanzio, que é o primeiro professor titular negro da Universidade de Brasília. Rafael dedica a carreira aos estudos africanos e à cartografia étnica, que mapeia territórios tradicionais no país. Também temos um destaque para o concurso, que o TC do Distrito Federal determina a retomada do concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal, com novo critério de idade. A decisão do tribunal prevê a reabertura das inscrições para todos os candidatos, incluindo aqueles eliminados anteriormente por uma interpretação mais restritiva do limite de idade. E o governo também disponibiliza mais de 900 cursos gratuitos. A Escola Virtual de Governo é um portal que reúne cursos de ensino à distância voltados à capacitação e ao desenvolvimento profissional. E o outro destaque, isca de raiva das redes sociais é eleita termo do ano por dicionário britânico. Já no Estadão, temos aqui a primeira matéria em destaque. Polícia Federal apreendeu com Vocaro extratos de fundos de gestor investigada por lavagem de dinheiro. Aqui nos informa que os investigadores aí desse caso também encontraram papéis de negociação com o BRB. Defesa de empresário não comentou e Reag diz que fundos são produtos regulados e auditados. E também temos um outro assunto, como Maduro tenta driblar a CIA. Saiba o que o ditador tem feito para evitar a vigilância dos Estados Unidos. O ditador teme uma possível operação dos Estados Unidos na Venezuela e já faz planos aí para se proteger. No Supremo Tribunal Federal, temos aqui a matéria em destaque que o Supremo suspende trechos da lei de impeachment sobre afastamento de ministros. O ministro Gilmar Mendes considerou que diversos pontos são incompatíveis com a Constituição de 1988, como o quórum para abertura de processo e a legitimidade para apresentação de denúncias. E o Supremo também encerra ação penal contra jogador acusado de provocar cartão amarelo por vantagem devida. Por maioria, a segunda turma do Supremo considerou que a conduta, embora seja irreprovável, não preencheu os critérios para configurar um crime previsto na Lei Geral do Esporte. E o Supremo determina repasse imediato de 19 milhões de reais a indígenas afetados por Belo Monte. Conforme a decisão do ministro Flávio Dino, o valor deve ser utilizado
como adicional do programa Bolsa Família. E por último, Supremo realiza audiência para apresentar a Plataforma Nacional de Saúde. Esse sistema centralizará demandas relacionadas ao acesso e à aquisição de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde em todo o país. Esses foram os principais destaques nos sites de notícias dos principais jornais aqui do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha e mais uma vez fica aí o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.